E como fica a descrição de uma estrutura de Lewis quando a gente tem uma molécula que é um íon, seja ele positivo, um cátion, seja ele negativo, que é um ânion? Nós precisamos contabilizar a carga dessa espécie química aqui dentro da contagem de elétrons de valência. Então, já antecipando o que a gente tinha feito em relação às últimas estruturas de Lewis, os átomos envolvidos na formação dessa estrutura de Lewis são os mesmos da estrutura de Lewis anterior do HCN. O hidrogênio com 1 elétron de valência, o carbono com 4 e o nitrogênio com 5. Só que agora o total de elétrons de valência da molécula mudou. Por quê? Porque nós temos 4 advindos do carbono, 1 de cada hidrogênio, então aqui vão ser 3, mais 5 do nitrogênio, mais 3 de cada um dos hidrogênios, 1 de cada, e essa carga positiva aqui indica que a molécula como um todo tem deficiência de um elétron, porque os elétrons têm carga negativa, se você tira um elétron, a carga que sobra é positiva. Ou seja, do total de elétrons que veio dos átomos, nós temos que retirar um elétron que corresponde a essa carga positiva aqui. Qual que é o total de elétrons? 4 com 3, 7, com 5, 12, com 3, 15, menos 1, 14 elétrons de valência. Então eu vou montar a minha estrutura colocando o átomo de carbono, o átomo de nitrogênio. Os átomos de hidrogênio vão vir aqui em volta, certo? Porque eu sei que no primeiro carbono estão ligados 3 hidrogênios. No nitrogênio também estão ligados 3. E agora eu coloco os elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bom, não sobraram elétrons para distribuir como excedente. Por quê? Porque eu fiz a contagem e simplesmente as ligações covalentes simples, elas já utilizaram todos os elétrons disponíveis. Não tem problema. Eu só vou fazer esse passo aqui se houver excedente. Isso não é obrigatório que aconteça. Como não tem excedente, eu não distribuo os elétrons seguindo essa classificação, mas eu ainda preciso ajustar os octetos caso seja necessário. Nesse exemplo também não é necessário, por quê? Porque ambos os átomos já vieram com os seus octetos completos. Então está faltando apenas uma coisa. Como essa molécula aqui era um cátion positivo, eu preciso representar ela como uma estrutura de Lewis positiva. Importante, por que eu coloco a molécula toda entre colchetes e a carga mais do lado de fora? Porque a carga mais, ela é da molécula, ela não é de um átomo ou de outro átomo. Nós vamos ver que existe uma representação que vai alocar essa carga positiva uma maior parcela do tempo sobre um átomo do que em relação ao outro. Mas eu não posso dizer que ela está unicamente alocada naquele átomo. Na verdade, essa carga positiva ela será uma característica da molécula como um todo, muito embora ela se manifeste a maior parte do tempo num átomo específico, que nós vamos ver qual é. Por enquanto, a gente não tem essa classificação, então eu preciso dar a carga para a estrutura como um todo. Então, tudo que está dentro do colchetes é o que tem a carga mais, e não apenas um dos átomos.